Você sabia que no dia a dia dos projetistas é preciso pensar na possibilidade de ruptura de solos? Pois é. E a resistência dos solos às forças que atuam sobre eles pode ser determinada pelos diferentes estados de tensão aos quais eles estão submetidos. Alguns esforços de resistência são consequência da presença de água, como a secagem e o umedecimento. Outros são causados por questões mecânicas. É o caso da compressão, da tração e do cisalhamento. Todos esses comportamentos dependem da relação entre o tamanho dos grãos e sua resistência aos esforços. Por isso, é importante estudar a granulometria. Um dos parâmetros de resistência dos solos é a coesão, que funciona como uma espécie de cola. Ela ocorre devido à atração química entre partículas de argila, gerando uma resistência independente da tensão normal. Já o solo arenoso, que é mais grosso, contém outro parâmetro de resistência, o atrito. E por meio de um gráfico, é possível representar o estado de tensão que pode levar esse solo à ruptura. A linha OE do gráfico corresponde à envoltória de resistência intrínseca de um solo arenoso. E σ1 e σ3 correspondem às tensões principais do solo. Qualquer estado de tensão cujo círculo de Mohr representativo esteja localizado abaixo da envoltória, como é o caso do círculo 1, não corresponde a uma condição de ruptura. Mas, se σ3 for mantida e σ1 aumentada, a ruptura será atingida, o que é representado pelo círculo 2, que é tangente à envoltória. Essas tensões, às quais certos tipos de solo, como o arenoso, estão submetidas, podem ser analisadas em laboratório. Com isso, os pesquisadores conseguem verificar os parâmetros de resistência dos solos. No ensaio de cisalhamento direto, aplica-se inicialmente uma carga vertical na amostra. Em seguida, é introduzida uma pressão externa na horizontal. E o ensaio registra, ao longo do tempo, a deformação horizontal no eixo das abscissas e a tensão cisalhante no eixo das ordenadas, até o momento da ruptura. Já o ensaio triaxial produz dentro de uma célula o adensamento e a ruptura de uma amostra de solo. Nesse caso, é aplicado um carregamento axial seguido por uma pressão hidrostática sobre o corpo de prova. Este ensaio pode ser executado com 3 condições diferentes de drenagem: ensaios drenados, ou CD, ensaios adensados não drenados, ou CU, e ensaios não adensados e não drenados, ou UU. Esses ensaios são muito eficientes porque simulam em laboratório as condições encontradas em campo no dia a dia de projetos de engenharia. Para isso, são necessários equipamentos bastante especializados. Vamos conferir alguns deles? 2 ensaios podem ser utilizados na determinação dos parâmetros de resistência e deformabilidade dos solos. No ensaio triaxial, a amostra de solo cilíndrica recebe uma pressão hidrostática e uma carga vertical é aplicada, como explica o engenheiro civil Rodrigo Serafim. O primeiro estágio seria o estágio de saturação, onde a gente vai aplicar pressões externas e internas ao corpo de prova, pressões de água, de forma a expulsar todo o ar contido no interior do solo. A segunda etapa seria a etapa de adensamento, onde a gente vai aplicar uma pressão externa ao solo, de forma a tentar reproduzir o estado de tensões em que ele se encontrava no campo. E a terceira etapa é a etapa de ruptura, onde a gente aplica um carregamento de compressão e a gente mede a resistência do solo à compressão. No ensaio triaxial, o solo cisalha no ponto de maior fragilidade. Já no ensaio de cisalhamento direto, a amostra é colocada em uma caixa metálica e posicionada em uma prensa para a etapa de ruptura. A parte de cima da caixa ela se mantém fixa e a parte de baixo desliza. Isso provoca o cisalhamento ou corte do solo. Esse ensaio de cisalhamento, ele impõe um plano de cisalhamento. E num solo, na verdade, não necessariamente este plano imposto pelo ensaio é o plano de maior fragilidade do solo. Os parâmetros obtidos com esses ensaios são utilizados em obras geotécnicas em geral, podendo ser usados também para obras de pavimentação em alguns casos. Se existir algum tipo de problema no solo, pode ser necessário efetuar um estudo mais específico
para conhecer melhor o solo que você vai pavimentar sobre ele, poder fazer previsões melhores sobre o desgaste, sobre o problema de deformação do asfalto em si. Análises do solo que será pavimentado e a manutenção adequada do asfalto podem evitar desgastes e deformações. Olhando de longe, nem parece que essa rua já foi pavimentada. Hoje os carros passam e levantam poeira, o que vem gerando dor de cabeça para o proprietário de um lava-rápido no interior de São Paulo. Realmente é um problema essa rua sem pavimento, porque o movimento aumentou muito. Tem alguns trechos que você vê que está bem compactado, porém o que aconteceu? Como a quantidade de buracos era enorme, então foi colocado aí por cima uma camada de terra com brita, mas isso não resiste por muito tempo, além de levantar muito mais poeira. Além da realização de ensaios em laboratório por meio de avançados equipamentos, é essencial sempre estudar a respeito das forças que atuam sobre os solos. Por isso, procure pesquisar mais sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima!